Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. É com grande prazer que nós estamos aqui em mais um programa Madrugada com Deus. É uma satisfação imensa. Eu sempre dou início a esse programa falando da satisfação que é de estar aqui com vocês, porque é de coração que nós fazemos esse programa. Sim, é de coração, nós sabemos, nós temos aí o respaldo de muitas pessoas que entram em contato conosco, nos contando o bem que esse programa faz. Eu te pergunto, estou mentindo? Não é verdade? Eu sei que esse programa faz bem a vocês, porque faz bem a nós. Falar de espiritualidade na madrugada, fazer uma prece, ter esse canal direto com os espíritos é muito importante, principalmente nesse horário. O programa Madrugada com Deus, ele não acontece por um acaso. Por que Madrugada com Deus? Porque é na madrugada que muitas pessoas, elas se sentem só, abandonadas, elas se sentem rejeitadas, enfim. Quando é na madrugada, tudo se inflama. Tem quantas pessoas, não sei se é o teu caso, perde o sono na madrugada? Quantas, não é mesmo? Por quê? Cabeça bombardeada de problema, preocupação com o filho, preocupação com as contas, quem não tem, não é mesmo? Preocupação com o trabalho ou com a falta do trabalho. Todas estas preocupações, todos esses problemas nos tiram o sono. E o que nós buscamos na madrugada? Se não algo que possa nos consolar, mais que consolar, que possa estimular a nossa força espiritual. Você sabe o que é força espiritual? É que essa palavra, fica muito voltada ao campo da religião, mas não é. O que é a força espiritual? A força espiritual é o resumo nessas duas palavras, são as iniciais de FE, fé. Quem tem fé tem a força espiritual, e não estamos falando de fé religiosa. De forma alguma, falamos de uma fé que faz o ser humano agir, realizar, transformar, superar, independente da crença e até mesmo da descrença que possa existir em sua vida. Isso chama-se força espiritual. Sim, força espiritual é você conseguir acreditar em você. Acreditar que há uma força no seu interior que precisa ser descoberta e exercida para que você tome as atitudes que precisam ser tomadas e vença o problema que ora está a enfrentar. Isso é força espiritual. Bem, no decorrer do programa nós vamos falando desse poder que é inerente ao ser. Todos nós temos, você tem, eu tenho, todos nós temos. As pessoas costumam dizer ou pensar: não preocupe-se, peço a vocês, não preocupar-se com o barulho. Nós mudamos para um prédio novo e mesmo nesse horário nós estamos ainda adequando todo o novo prédio para receber todo esse trabalho espiritual. De dia nós temos os atendimentos. Sim, de dia a casa não para. Como não para as necessidades, não é? Tem como dar uma pausa ao problema? Férias para o problema? Você consegue dizer para o teu problema: olha, eu estou de férias, eu quero tirar férias de você, problema. Não tem como, não é? Eu quero tirar férias da minha doença. Não tem como, eu tenho que vencê-la, claro. Então, como não há férias para as situações que nós vivemos, situações difíceis, o que nós queremos resolver, também nós não fechamos a casa para nada. A casa não para, não tira férias. A casa é um pronto-socorro espiritual para que você cure o seu espírito. Então, um pronto-socorro nunca pode fechar as portas. Por isso que esse trabalho que nós realizamos aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, ele se estende nos 4 horários. 4. É claro, nós estamos no primeiro horário desse novo dia. Hoje é 9, certo? Hoje é dia 9 de junho de 2019.
primeiro horário do dia 9, a madrugada. E aqui nós estamos fazendo esse trabalho espiritual de assistência a todos que precisam. Logo cedo, amanhã, uma segunda-feira. Sim, amanhã é segunda-feira. Não, perdão, hoje é domingo, desculpa, estou fazendo confusão. O domingo nós temos trabalho também. Nós temos trabalho, porém, é lá na Colônia Esperança. Nós vamos falar disso. Mas deixa eu concluir. Essa casa trabalha nos 4 horários. Aqui hoje é domingo, nós estamos aqui em pleno domingo. A equipe está lá daqui a pouco vai lá para a Colônia Esperança fazer um trabalho de manutenção daquele ambiente que recebe tantos visitantes. Mas essa casa trabalha, olha, segunda-feira tem um programa Madrugada com Deus, de manhã, às 9 horas da manhã, as portas se abrem para um trabalho. Quando chega para um trabalho de assistência às pessoas que vêm à casa, a partir das 9 horas da manhã. Às 2 horas da tarde, continuamos com esse trabalho. Às 2 horas, o novo atendimento. Na segunda, atendimento com os protetores espirituais. De manhã, nós temos o Caboclo 7 Flechas, temos o Baiano Zé da Estrada. À tarde, nós temos um Baiano Zé do Coco e temos o Pai Miltinho, um preto velho tão carinhoso, Pai Miltinho. À noite, temos novos atendimentos. Temos o Pai Zé Preto, o Zé Preto, que é também um preto velho, e temos também o Pai Orozimbo. São 2 pretos velhos muito carinhosos. Todos esses trabalhos têm um propósito de quê? De proporcionar à pessoa que precisa de espiritualidade dessa assistência, desse pronto socorro, quer dizer, um pronto atendimento espiritual para todos aqueles que precisam. Como é o programa Madrugada com Deus, que nós estamos aqui, olha só. Mesmo com todos os trabalhos de mudança que a casa está passando, essa adequação nesse novo prédio. Ah, você não sabia que a casa mudou? Nós estávamos na Rua dos Italianos, ficamos lá por quase 13 anos. Rua dos Italianos, 812. Agora nós estamos numa rua que cruza. 812 é bem na esquina com a Rua Jaraguá. Então passamos para a Rua Jaraguá. Questão de 100 metros da onde estávamos, nem 100, eu acho que dá 50 metros. Um novo prédio, um prédio mais amplo, um conforto maior, né? uma condição melhor para os trabalhos espirituais acontecerem. Então, se você ainda não veio aqui, ó, é Rua Jaraguá 371. Rua Jaraguá 371, no Bom Retiro, fica ao lado da 2ª DP. Aqui do Bom Retiro. É muito fácil de chegar até aqui, gente. A estação aqui Júlio Prestes fica bem perto. A Barra Funda também fica perto. Você que é de São Paulo, né? Mas de repente você está me ouvindo de outro estado, como lá de Santa Maria, em Porto Alegre, não, em Rio Grande do Sul, perdão. De Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, pela Rádio Membuí, você está nos ouvindo. Olha, se você vir a São Paulo, venha ser atendido aqui na Casa de Maria. Mas se você não tem condições de vir a São Paulo, entra no nosso site, pois nós temos atendimento em Porto Alegre neste mês. Eu acho que, se eu não me engano, não quero passar informação errada, mas se eu não me engano é 16 agora. Não esta semana, a outra semana. Então, olha só. Você pode passar no atendimento com os nossos irmãos espirituais. Olha só. Tem muitas pessoas que têm uma ideia preconcebida do que é um atendimento espiritual. Literalmente tem preconceito. Por que tem preconceito? Porque não entendem. Não entendem e não buscam entender. Se nós buscarmos no Velho Testamento, lá na Bíblia Sagrada, você vai encontrar diversos relatos que naquele período as pessoas se consultavam com os espíritos. O exemplo está no rei Saul. O rei Saul, ele tinha o seu mentor espiritual, que era um rei também. E ele se consultava com o rei. Procura lá no livro de Saul. Ele se consultava com o seu mentor para poder, que é o Samuel, o mentor de Saul, também foi o rei Samuel, né? Ele consultava com o rei Samuel para saber como ele iria lidar
com o seu povo, né? Como é que ele ia lidar com os problemas. E diante de uma guerra que ele ia ter que traçar, ele quis se comunicar com Saul, só que ele não teve condição. Isso está tudo relatado na Bíblia, tá? Eu não estou criando nada para puxar sardinha para minha crença de maneira nenhuma. Estou aqui relatando um trecho bíblico do Velho Testamento. Busca que você encontrará. Então Saul, ele queria se comunicar com Samuel, mas ele não tinha como mais. Ele era médium, Saul, era um médium. Só que ele começou a falhar tanto com a sua espiritualidade que ele fechou o canal mediúnico dele. Ele não conseguia mais ter esse contato direto. Então ele precisava de um intermediário. E ele foi buscar. Só que ele próprio, ele mandou matar todos os médiuns daquela época. Todos aqueles que faziam essa intermediação. É que a palavra médium, ela é nova. Ela vem nova, tem 200 anos. Nós estamos falando do Velho Testamento de 5.000 até mais anos atrás. Então não existia a palavra médium. Era aqueles que tinha a palavra chamada pitonisa. Procura a palavra no dicionário, você vai entender que é a mesma coisa de um médium. Então ele mandou matar todos aqueles que faziam essa comunicação. E nem ele mais conseguia. Então ele foi atrás de uma intermediária. Então ele encontrou uma médium lá na cidade de Endor. Essa médium, ela foi trazida até Saul. E ela ficou com medo, né? Porque ela sabia que Saul tinha mandado matar todos os médiuns. Mas aí ela disse, poxa, você é médium, por que vem me buscar para falar com o seu mentor? E ele diz, eu não consigo mais, por isso você está liberada para fazer essa intermediação. E ela fez. E aí o próprio rei Samuel disse para ele, né? O seu mentor disse para ele, olha, por tanta besteira que você fez, você vai perder o seu reinado, você vai perder a guerra. E fato aconteceu. Gente, é relato bíblico, tá? Então, foi uma necessidade, ou é uma necessidade do ser humano ter esta comunicação com os espíritos que nos ajuda. Por que não você marcar uma consulta espiritual para você? Por que não você fazer igual Saul e procurar esta comunicação, ter uma conversa com os espíritos que podem te instruir naquilo que você está passando? Isso não pode acontecer? Olha, estou nessa casa desde o começo dela e todos os dias nós vemos quantas pessoas se beneficiam vindo à casa espiritual e recebendo as instruções. Pois nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. Se você pegar lá no Novo Testamento, Jesus diz o seguinte, está lá em Mateus 26:41. Jesus diz, orai e vigiai para não caíres em tentação. Tenho certeza que você já ouviu essa frase, certo? E na sequência dessa mesma frase, ele diz o seguinte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se o espírito está pronto, ele está dizendo que espírito é esse? Aquele que está lá no reino dos céus? Não, ele está falando que nós, como seres espirituais encarnados, nós somos fortes o suficiente para vencer o mal da vida material. Mas a carne é fraca. Então, precisamos estar sempre na sintonia, sempre orando, para não cair nas tentações mundanas. Aí eu lembro da oração do Pai Nosso, onde Jesus diz, Senhor, me livre dos males. Né? Ele fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Olha só, não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Então Jesus já nos instruiu a pedir a Deus que não nos deixe cair nas tentações, porque há muita maldade no mundo, gente. Esse mundo é de provas e expiações. Então Jesus nos dá o antídoto para nos livrarmos de todos esses males. É a oração e a vigilância, pois o que faz o mal entrar em nossa vida são os nossos maus pensamentos.
A porta de entrada de um mal é o mau pensamento. Se não temos maus pensamentos, não tem como se manifestar o mal na nossa vida. É verdade, se uma pessoa ela está em paz com os pensamentos e sentimentos que ela própria gera, ela pode ter dificuldade, que isso faz parte da evolução humana. Mas a dificuldade nunca vai ser superior ao seu equilíbrio. Nós precisamos estarmos equilibrados para não deixar que o mal venha a me consumir. O que é o mal? Senão o desespero, o medo, a angústia. Isso é o mal. Então eu não posso deixar o mal me invadir. Eu tenho que me manter equilibrado. E o equilíbrio é o contato direto com o Criador, com Deus. Deus não é aquele ser que está numa poltrona lá no céu. Deus, como bem definiu Jesus, a definição de Jesus sobre Deus é perfeita. Quando perguntaram a ele, Senhor, quem é Deus? O que Jesus respondeu? Deus? Mas Deus é amor. Então, quando nós nos conectamos com esse Deus que é amor, esse amor preenche a nós, preenche a nossa alma, preenche o nosso eu. E com esse preenchimento, claro que nos tornaremos mais fortes, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. Então, olha, vamos nos comunicar com Deus? Como fazer para se falar com Deus? Foi o que perguntaram para Jesus. E o que Jesus respondeu? Faça assim. Feche-se no seu quarto, entre no seu quarto, feche a porta. Feche a porta. Com a porta fechada, você abre a porta do seu coração. Você expressa o seu sentimento. Aí Jesus nos ensinou uma oração que fala tudo que nós precisamos falar para aquele que nos criou, nos mantém, nos conhece nos nossos mais íntimos sentimentos e pensamentos. Aí Jesus diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
sentir amor. Ame até seu inimigo, plante no seu peito a flor. Tá aí, estamos de volta depois dessa bela canção. A canção aqui do coral do Templo Espiritual Maria Santíssima. Sabe que o Templo Maria Santíssima, ele dá a possibilidade de todas as pessoas fazerem parte desse trabalho. Aí o exemplo, são cantores, muitos deles nunca cantaram, mas quiseram fazer parte de um trabalho de canto dessa casa e se candidataram, vamos dizer assim, né? Se prontificaram a fazer aula. Nós temos aqui um maestro, inclusive é meu xará, o Júlio, e olha só, abriram as inscrições. Se você quiser fazer parte do coral, é só vir aqui procurar aqui o setor musical da casa, fazer aí a sua inscrição e fazer parte desse coral. Existe toda uma estrutura que vai te dar esse suporte para você também fazer parte desse trabalho espiritual da Casa de Maria. Os espíritos, como no caso nosso irmão Bezerra de Menezes, ele nos pede que sejamos acolhedores. Como a casa nos acolheu, como Maria Santíssima nos acolhe, Bezerra de Menezes nos pede que sejamos acolhedores com todas as pessoas que vêm a essa casa. Olha, é um pedido da espiritualidade. Por isso, olha, a casa, como eu te disse, né, ela tem as suas atividades. O trabalho nessa casa é dinâmico, não para, graças a Deus. Então, para que esse trabalho se realize, é necessário um batalhão, um exército de pessoas convictas de que fazer o bem te faz bem. Então, são os voluntários desta casa que, olha, trabalham bastante em prol do próximo, criando as condições para que todos que venham aqui sejam atendidos. Então, o voluntário, quando ele se prontifica, o caso do coral que eu citei aqui, o caso das assistentes que ficam ali junto ao médium incorporado, auxiliando o espírito, são todos voluntários. Por quê? Porque se sentiram acolhidos pela Casa de Maria Santíssima e quiseram retribuir. E a casa dá essa possibilidade de você servir. Servir a quem? A Deus. Lembra quando Jesus nos ensinou no sermão profético de como podemos servir a Deus? Lembra disso, não? Procura lá, sermão profético de Jesus. Ele diz o seguinte: tudo quanto fizermos as pessoas, como ele cita lá no sermão profético, quando você visita alguém no hospital, você está servindo a Deus, você está visitando Deus. Quando você estende um pão, você entrega um pão a um faminto, assim está fazendo por Deus. Quando você vai visitar um presidiário, também está fazendo por Deus. Então, quando você faz por Deus, Deus vai fazer por você, lógico. Ação e reação, não é? Aí no mesmo sermão profético, Jesus nos diz: tudo que deixamos de fazer de bom a alguém, estamos deixando de fazer a Deus. Então façamos o nosso melhor, de verdade, temos que fazer o nosso melhor, pois não fazemos para homens, fazemos para Deus. E a casa, o Templo Espiritual Maria Santíssima, possibilita a todos a ser um contribuinte, um servo de Deus, ajudando as pessoas que necessitam melhorar. Com isso, ela está dando a sua contribuição para a melhora desta casa que nós vivemos. Quando você faz o bem a alguém, você está fazendo o bem ao coletivo, porque esse alguém, ele faz parte do todo. O que é o todo? Para nós, o planeta Terra. Quando você melhora o planeta. Sabia disso? É verdade. A pessoa pensa assim: poxa, eu queria tanto ajudar a melhorar o meu planeta, a minha cidade, o meu bairro, a minha família, queria tanto ajudar o meu país. Ué, se você quer ajudar o seu país, melhore a você.
Você faz parte. Quem é o país se não você, eu e todos nós? Então, se eu quero melhorar o planeta, eu preciso me melhorar, pois eu faço parte, eu sou o planeta. Eu sou o planeta. E o planeta sou eu, nós vivemos nesse planeta. Nós somos a sociedade. Nós somos os seres humanos que nesse planeta vivem. Então, para melhorar esse planeta, nós temos que nos melhorar. E a Casa Espiritual Maria Santíssima, ela permite essa melhora, dando espaço para todas as pessoas exercer a sua caridade, o seu amor, a sua fé, a sua religiosidade. Por isso, Bezerra dos Menezes, ele nos pede que sejamos acolhedores, pois Jesus nos acolhe, Deus nos acolhe, Maria Santíssima nos acolhe, e aquilo que nós recebemos, nós temos que passar adiante, não é? Então, a Casa de Maria ela é acolhedora. Como é acolhedor esse programa, não é? Você não se sente acolhido? Fala para nós. Você não se sente acolhido? Como eu disse no começo do programa, é uma satisfação estar aqui para fazer esse programa junto a você. Fazemos para você. Fazemos para o melhor de todos nós. Eu sei que na madrugada não é fácil. Diante dos problemas que nós temos, quantas vezes se perde o sono? Como é bom ter um companheiro de madrugada, não é mesmo? Poxa, a gente fica muito feliz quando no final de semana, nos atendimentos de sábado, cruzamos com as pessoas aqui na casa que acompanham o programa Madrugada com Deus e ela vem a nós e diz, olha, obrigado. Não para ficar vaidoso com isso, não, mas há uma satisfação em saber que de alguma forma nós, o programa Madrugada com Deus te ajuda. É uma satisfação, por que não? Fazemos com carinho, é para você mesmo. Olha, temos um trabalho imenso de propagar as mensagens dos espíritos que vêm a essa casa. Imenso. Nós temos uma equipe aqui da área de comunicação que se esforça, olha, muito para cobrir todos os eventos da casa e passar adiante. A internet é um veículo trazido pela espiritualidade para que todos possam estar conscientes da verdade. Antigamente, quem tem mais de 30, 40, 50 anos, sabe que era tão difícil a comunicação e hoje não. Hoje tem facilidade para que todos que querem ter conhecimento possam alcançá-los. Como é o caso da espiritualidade. O que é espiritualidade? Você pode, é por isso que você está no programa Madrugada com Deus, é por isso que você nos acompanha pelas nossas mídias, né? Pelas nossas redes sociais, pelas nossas páginas, o YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, nossa homepage. É para quê? Para que você tenha entendimento do que é a vida, não é? Bom, eu quero passar a palavra a um amigo espiritual, como é de praxe no programa, né? Como é tradição do programa, dar voz aos espíritos. Então eu quero que você preste atenção à palavra do nosso irmão Augusto, que tem muito a nos ensinar. É um espírito, que quando na matéria foi um médico. No mundo espiritual continua exercendo o seu amor ao próximo na medicina, mas agora curando um corpo mais sutil chamado corpo perispirítico. Corpo perispirítico. O perispírito. É este médico que nós vamos ouvir agora, tá bom? Dr. Augusto Erineu. Daqui a pouquinho nós voltamos para comentar essa aula de espiritualidade que esse irmão nos traz neste momento. Vamos lá? Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Quando há luz nos corações, a sinceridade, a verdade, a empenho, a determinação, pois não se dá brecha às trevas, o desânimo, a preguiça, as maledicências. Quando assim se faz, não há espaço para a dor, para a doença. Quando assim se faz, o bem prevalece. E vós, há uma luz em vós. Por isso Jesus ensinava, brilhe a vossa luz
E de que forma fazer com que essa luz ganhe intensidade para fazer com que o mal não adentraie a vossa vida? Buscar na humildade, na simplicidade do ser, ter ouvidos para ouvir, para aprender sempre, e entender que vós sois filho do Altíssimo, e a Ele um poder grandioso tem, e a ti todo o poder de alcançar esta liberdade, bastando empenhar-se, determinar-se, para fazer com que prevaleça em vossos passos o bem. Deste modo, as coisas simples da qual constantemente aqui é lembrado, faz com que tu crie a ambiência perfeita para que teus olhos, teus ouvidos, a tua mente consiga ver, ouvir e sentir plenamente o bem que está à vossa volta. E muitos não se dão conta do quanto é importante esses atos simples do cuidado para contigo, do cuidado com a limpeza, do cuidado com a literatura, do cuidado com aquilo a qual vê. Tudo influencia, tudo faz com que tu tome um determinado rumo à vossa vida. Se aquilo que tu vê é bom, que tu ouve é bom, que tu sente é bom, tu terás da mesma forma este bem ali fortalecer. Mas quando se deixa iludir e tem pressa, é ansioso, é nervoso, tu se deixa enganar. Busca nas facilidades, na pressa, a resposta que acha que vai solucionar o mal que lhe aflige, pois ainda não entendeu os ensinamentos crísticos, da qual ensina que aquilo que tu planta, colherás. Por isso, fazer as boas escolhas fará com que tu alcance os bons frutos da qual desejais colher. Aqui, ajudamos a ti a fazer essas escolhas. Ajudamos a ti a compreender do poder que há em vós e do quanto tu pode melhorar, curar e se livrar de todo e qualquer mal, aprendendo a se verdadeiramente amar-te, para que desta forma não desanime em nenhum estágio. A pressa faz com que as pessoas desistam perante um pequeno esforço. Não veem que por muito tempo se maltrataram, fizeram com que o corpo e a condição da vossa vida se enfraquecesse. Muitos, por décadas, e querem que, às vezes, por alguns meses, tudo se resolva. A resolução vem, a resposta, a cura, tudo num determinado tempo e na preparação adequada. É isto a qual aqui é feito. Ajudamos a ti a se levantar, a fortalecer teus pés, tuas pernas, para que tu tenhas sustentação, força. Ajudamos a tua mente a clarear, para fazer com que tu saiba o valor da disciplina, de cada pequeno pedido, desde o simples fato de não permitir mais o seu corpo sentir sede e hidratá-lo adequadamente, momento a momento, como é orientado. Orientamos com que tu tenha um tempo adequado para o alimento. Quando for se alimentar, sentar-se em paz, desligar esses aparelhos eletrônicos, para que tu possa verdadeiramente permitir que o alimento alimente. Fazer com que tu, a hora a qual foi repousar o corpo, possa preparar o ambiente com uma boa prece, para que tu sintonize-se junto a seu anjo guardião, protetor, para que teus melhores sentimentos ali exale e possa proporcionar com que a ajuda seja trazida. As pequenas atitudes fazem
grandes diferenças para aqueles que querem vencer. Assim, cada um de vós, não desista, persevere, dê mais um passo, acredite nas orientações das quais são trazidas, acredite na força da natureza que lhe é orientada através das águas, através das ervas e minerais. Tudo que o vosso corpo tem e precisa repor será orientado. Acredite no poder da vibração que é pedido para quando tu coloque as preces, as orações em vosso lar. Quando é pedido para que se faça uma reunião familiar, aonde uma confraternização de sentimentos une a todos, fortalece a todos e cria a proteção e a ambiência adequada para que o bem se perpetue. Jesus, o grande mestre, o grande professor, ensinava a todos a ter uma paciência que ainda o mundo não tem, mas ele trouxe a paz de Deus, uma paz inabalável, uma paz da qual tu pode alcançar através de disciplina, de uma preparação da onde verás que o mundo pode estar em guerra, mas quando tu está em paz, não será atormentado e entenderás como fazer com que esta paz se propague e multiplique, aprendendo a se respeitar, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. Abri vossos corações. Não deixe com que uma aparente solidão faça com que tu ache que esteja sós. Respira, tranquiliza-te e sinta. Tu estás sempre com os melhores amigos. E desta forma, tu verás que os amigos reencarnados também vão vir, por uma questão vibracional da qual tu cria. Jesus disse: eu estarei convosco sempre. E está. Abra seu coração. A doença será curada. A solidão vai se desfazer. A alegria vai voltar. A saúde tu vai alcançar. Porque a sua vontade será maior do que a dor que hoje lhe atormenta. Abri vossos corações. Venhais e prevenir-se com o composto da qual será oferecido. Dê um passo adiante. Esteja à frente do mal. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso guia, é aquele a qual sempre seguiremos. E simplesmente convidamos a todos a seguir os mesmos passos, pois aí não haverá erro, não haverá fome, não haverá dor, não haverá depressão, haverá amor. A essência do amor nos chama a segui-lo. Abra seu coração e dê mais um passo e tenhas certeza, vencerás. Que a luz do Cristo e de Maria Santíssima ilumine sempre aos vossos corações. Está aí a palavra desse grande amigo espiritual, desse dedicado servo de Deus, que vem até nós, sempre trazendo aí o seu auxílio para que os nossos corpos sejam curados. Para que os nossos corpos... o áudio estava um pouco baixo, perdão, tá, gente? Houve aqui um erro da minha parte. O programa é isso, nós estamos aqui em casa, sem nenhuma formalidade. Desculpa por o áudio estar baixo, eu vou repetir. Você acabou de ouvir nosso irmão José Roberto Alonso, nosso irmão Augusto Irineu. José Roberto Alonso é outro amigo espiritual que se manifesta aqui também na casa. Esse é o nosso irmão Augusto Irineu, que veio nos trazer essa aula falando sobre como podemos nos curar. Como podemos nos curar?
É um servo de Deus. Um servo de Deus que não mede esforços para nos ajudar naquilo que nós precisamos. Como todos os espíritos que se manifestam nesta casa, eles nos dizem, não podem fazer a parte que cabe a nós. Mas o que for de necessário ser feito no mundo espiritual, eles farão em nosso favor. Quando nós pedimos a Deus algo, Deus envia os seus servos para que este algo que realmente nós mereçamos seja alcançado. No caso desse irmão, ele trabalha no campo da medicina. Então, se você tem um problema, você que está nos ouvindo, tem algum problema físico, mantenha essa sintonia. Olha, eu te dou uma instrução simples, mas olha, simples e muito eficaz. Após o término do programa, se você ainda não sentiu o sono, entra no nosso canal no YouTube, procura as palestras dos médicos espirituais desta casa. Eles trazem instruções que irá te ajudar a você se curar deste mal. Se você ainda na madrugada quer ter essas instruções, você pode. Se você está ouvindo agora essa programação, de repente você está ouvindo no YouTube a gravação, entra aqui no YouTube, nós temos ali todos os vídeos de todas as entidades que se manifestam aqui. Então vai lá, existe um playlist de todos os médicos que se manifestam. Você pode dar um play ali e vai ouvindo quantas vezes quiser, um atrás do outro. Todos eles nos trazem a libertação dos nossos males. É a libertação da doença. Você quer se libertar da doença? Como é que Jesus disse que nós poderíamos nos libertar? Você lembra? Você que é um estudioso da Bíblia? Se você não lembra ou não sabe, eu te lembro, sim, eu te falo. Jesus disse que o conhecimento é que nos liberta. Conheça as verdades de Deus, e as verdades que é de Deus vos libertará do mal. A doença é um mal que vos aprisiona, né? Ou que nos aprisiona. E para nos livrarmos dela, nada melhor do que ter o conhecimento de como faremos para nos livrar. Nós temos um amigo aqui, que aí foi esse que eu acabei de citar erradamente, né? No lugar do Augusto Irineu, que é o José Roberto Alonso, que ele nos fala sobre alimentos que têm aparência dos órgãos do corpo. Você já parou para pensar nisso? Todos nós, eu acho que somos mais velhos, sabemos que a melancia faz bem para a grávida, não é? A barriga de uma grávida não parece uma melancia, que engoliu uma melancia? A melancia é diurética, então faz muito bem para a grávida. Isso todos nós sabemos, pelo menos os mais velhos. Será que é uma coincidência? Você já viu a cenoura quando você corta? Olha para ela. Pega uma cenoura e corta ela no meio e olha para ela. Não de lado, assim de frente. Aquela cenoura, ela tem o mesmo jeitinho do olho, igualzinho um olho. E aí, não tem aquele ditado, você já viu, como é que é? Coelho de óculos? Né? Aquele ditado popular que diz, poxa, por que o coelho não usa óculos? Porque come cenoura. A cenoura faz bem para os olhos. Você já pegou uma noz? Sabe, o noz, aquela noz dura, né, que parece um caroço. Você abre a noz, ela é igualzinho ao cérebro. É impressionante a semelhança. Ou então, quer ver outro? Pega o tomate, corta ele no meio. Parece, sabe, os campos de dentro de um coração. O coração tem as suas válvulas, tem uns campos. Eu não sou médico, não entendo, mas tem lá. É igualzinho, gente. Igualzinho. Você sabia que a maçã, quando você come uma maçã, enfim, melhora o seu coração. Por quê? Porque o coração ele vai se enrijecendo. A maçã deixa o coração mais flexível. Isso. É informação dos espíritos, tá, gente? Eu estou só passando aqui o que os espíritos nos ensinou. Então, esse irmão José Roberto Alonso, como todos os outros, nós temos aqui os médicos que se manifestam por intermédio da mediunidade.
José Roberto Alonso, nosso irmão Augusto Irineu, que foi esse que nos falou agora. Nós temos o Andrei Volopov, nós temos o Dr. Schutz, Adolfo Schutz, nós temos o... Quem mais? Dr. Isao, que é um médico japonês que se manifesta na casa. São todos esses espíritos que vêm até nós nos ajudar a vencer, mas vencer conforme Jesus nos ensinou, através do conhecimento. Tudo que nós conhecemos nos dá a condição de nos libertar dos males que foram criados pela ignorância. Uma doença é uma ação de atitudes ignorantes da nossa parte. É verdade. A gente pensa que não, mas o nosso corpo reage conforme as nossas ações, não é? José, nosso irmão Augusto Irineu falou agora sobre o alimento, a hora de comer. Quantas vezes vemos pessoas comendo com pressa? A pessoa está com tanta pressa e ela joga comida na boca, não tem tempo para mastigar, para informar ao seu cérebro que tipo de comida está descendo, está indo para o seu estômago. Ué, nós somos um corpo. Nosso corpo tem diversas engrenagens que se falam, os órgãos se falam. Então, poxa, para você ter a saúde, você tem que dar alimentos saudáveis ao seu corpo. Aí, olha, eles nos dizem aqui, ó, leite, que hoje é tão comum tomar leite. Eu tenho um amigo nosso, é um baiano. Ele diz o seguinte: a pessoa vem passar aqui no atendimento e aí ele fala, ó, você tem que melhorar a sua alimentação, tem que se disciplinar mais, tem coisa que não te faz bem e tal. Você vê, um baiano, eles trabalham todos juntos, né? Médico, baianos, pretos velhos, caboclos, todos eles trabalham juntos, ciganos, eles trabalham juntos. Cada dia da semana aqui na casa, nós temos uma falange que atua. Segunda-feira os segunda-feira os protetores espirituais. Na terça-feira, a falange dos ciganos espirituais. Na quarta-feira, nós temos os ciganos novamente. Na quinta, são os médicos de auxílio à saúde, né? Os espíritos que vêm nos auxiliar à nossa saúde. Então, cada dia tem uma corrente que atua aqui na casa. Pois bem, e eles trabalham todos juntos. Ah, mas hoje é dia de protetores. Ué, ali tem a presença de um médico, não tenha dúvida disso. Ah, mas hoje é cigano. Também tem um protetor junto com os ciganos. Eles trabalham em parceria. Nós é que fazemos essas separações, mas eles trabalham todos juntos, em uma harmonia só, num propósito só, que é trazer a contribuição para a nossa vida melhorar. Pois bem, o baiano, uma vez ele perguntou assim, ele estava contando, né, para a mulher, explicando para a mulher que ela não podia comer leite, não podia tomar leite, porque aquilo não estava fazendo bem a ela, tal. Depois de ter passado por um check-up espiritual, o médico sabe, ele não é o cigano, os espíritos, né? Nesse caso, o baiano sabe que ele não é adivinho, mas passando pela triagem, quando você vem na casa, você passa por uma triagem no mundo espiritual, né? Pelos espíritos. E eles trazem ali uma ficha, na ficha estava escrito, veja bem, estou falando de uma ficha espiritual. Então o espírito pega aquela ficha, ele sabe das necessidades. Então ele disse para a mulher, olha, não toma leite. Aí a mulher falou assim, puxa vida, por quê? Aí ela disse, é assim, ó, ele perguntou, você toma leite? Aí ela fala, tomo, mas você tem uma vaca em casa? Ela, não. Então você não toma leite. Ela, tomo, eu compro leite no supermercado. Aí ele fala, então você não toma leite. Para tomar leite, você tem que ter uma vaca em casa e tirar o leite dela. Então, enfim, a gente sabe que aquele leite é pasteurizado, certo? Então passa por todo um processo químico. A verdade é essa, gente. Então aquilo não se torna mais aquele leite que faz bem. Então, aquele tipo de produto não estava fazendo bem para a mulher. Ele disse para ela, ele disse, você quer tomar leite? Põe uma vaca em casa. Sabe que os baianos são descontraídos, né? A mulher começou a rir, mas como é que eu boto uma vaca em casa? Eu falei, não, minha senhora. Ele quer dizer, se a senhora quer tomar leite, vá atrás, vai numa fazenda, compra lá o leite natural e toma pouco, porque é gorduroso. Enfim, são informações
de uma forma descontraída que esses espíritos trazem a nós para nos libertarmos das nossas prisões. Seja esta um problema de saúde, seja um problema financeiro, qual for o seu problema, não importa. O que importa é você saber que existe sim espíritos que têm toda a condição de nos ajudar. Cabe a nós querermos essa ajuda. Cabe a nós desejarmos essa ajuda e mais, nos abrir para essa ajuda, ser receptivo a essa ajuda. Porque muitas vezes o Espírito quer nos ajudar, mas nós não damos condição alguma do Espírito ajudar. E qual a condição que ele nos pede? Apenas que sejamos disciplinados. Façamos as nossas orações, pratiquemos aquilo que Jesus nos disse que deveríamos fazer. Oração e vigilância. Olha, a orientação está passada. Eu te digo mais uma vez, se você quer realmente curar do seu mal, procura conhecer. O conhecimento nos liberta. Então tá aí uma forma, entra no nosso canal no YouTube, ouça as palestras desses espíritos, tenha certeza que entre tantas palestras você vai se afinar com uma falange, seja os protetores, os médicos ciganos, você vai se afinar e aquelas informações elas vão bater forte em seu coração. Tenha certeza disso, vai bater bem forte lá dentro do teu coração, isso vai estimular a força que está adormecida em você, aquilo que nós chamamos de fé, força espiritual. Quando essa força espiritual ela é aflorada dentro da pessoa, a pessoa se destaca em qualquer coisa que ela vai fazer, porque ela se sente mais segura com ela mesma. E aí ela não mede esforços nas mudanças que precisam ser feitas. Mudanças. Eu quero mudar uma situação. Eu quero vencer um problema. Se eu quero vencer um problema, eu preciso mudar. Eu preciso mudar essa situação. Se a situação não está boa para mim, eu preciso mudá-la. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me mudar. Mudar minha forma de pensar, minha forma de agir. E isso vai mudar essa situação. Tenha certeza, a mudança em nossa vida depende de nós. Ajuda nunca nos faltará, pois Deus nunca falta conosco. Mesmo diante das nossas faltas com Deus, Ele não falta conosco. Então que façamos a nossa parte, não é? Puxa vida, o nosso programa está chegando ao fim. Poxa, eu sou tão grato pela espiritualidade me dar essa oportunidade de falar com vocês. Sou mesmo. Sou grato de coração. Porque enquanto estamos aqui conversando com vocês, falando de espiritualidade, os irmãos espirituais, eles estão presentes. Por quê? Porque você na sintonia, essa energia chega a você. E você recebendo essa energia, os espíritos estarão com você. A energia que você... A energia é o quê? É que eu gosto de explicar para as pessoas, porque tem muitas pessoas que são leigas nesse palavreado que nós usamos, né, no meio espírita, no meio espiritualista. Então, quando a gente fala em energia, tem gente que não gosta. Olha, eu ouço muito a palestra de muitos pensadores, muitos filósofos, como Leandro Carnal. Ele diz assim, ele é ateu, ele já assumiu, e ele diz que ele não gosta de quando diz, a energia tá boa. A energia tá boa, ele tem uma palestra dele que ele diz assim, poxa, eu fui lá em Paris, estava num hotel 5 estrelas, tudo de bom. Aí umas pessoas que estavam comigo me diziam, a energia desse hotel é maravilhosa. Aí ele falou, claro, tudo do bom e do melhor. Como que a energia seria ruim? Vá numa pensãozinha mequetrefe e vai ver como está a energia. Essa é a opinião dele. A nossa opinião é que a energia é a vibração gerada pelo amor que traz do coração e do pensamento, não é? Ué, eu já fui em várias casas de pessoas humildes, mas uma casa tão harmoniosa, tão aconchegante, tão acolhedora, tão organizada, e era simples. Mas uma energia, uma vontade de ficar ali, falou, poxa, eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com a senhorinha. Ué, mas já fui em casas que muito palacetes, que tinham de tudo, mas faltava a essência, faltava o amor naquele ambiente. Uma coisa fria, literalmente fria.
Nós médios temos essa sensibilidade mais aflorada, então você consegue captar isso. Então, nada tem a ver com a riqueza. A energia é o quê? É a expressão de sentimento que você exala. E o ambiente, ele capta o que você está expressando. Pensamento, e veja bem, não estou falando de voz não, porque nós, quando falamos expressão, né, nós imaginamos aqui, estou me expressando com as mãos, não só com as mãos, com o verbo, a palavra, mas existe a expressão também do seu pensamento, que mesmo sem verbalizá-lo, você expressa, você emana. Isso é vibração. Pensamento é uma vibração. O meu movimento de mão é uma vibração que eu estou gerando, é força, é energia. É essa vibração que nós estamos falando. Então, quando você está na sintonia desse programa, você gera uma energia pelo seu sentimento que possibilita os espíritos irem até você para fazer essa assistência que você está precisando. Porque a assistência já começou te colocando na sintonia do programa. Já é uma ação espiritual. Já é Deus agindo para que você tenha o que precisa. Tá certo, gente? Olha, o programa está chegando ao final, então vamos fazer uma prece. Uma prece de agradecimento. Somos gratos sempre a Maria Santíssima, que abriu essa casa, essa sagrada casa, Templo Espiritual Maria Santíssima, que abriga todos nós, que ajuda tantas pessoas. Obrigado, Mãe. Obrigado por mais esse dia, um domingo, que a nossa família, que nós em família, possamos nos fortalecer mais, que tenhamos paciência uns com os outros, que tenhamos compaixão, que tenhamos almas acolhedoras, para que assim estejamos na paz do amor de Maria Santíssima, de Cristo Jesus. E dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e para todo sempre. Que assim seja. Amém. Olha, que a paz de Deus, que a paz de Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus e salve a nossa Mãe, Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.